Gente, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre ansiedade. É muito difícil, né? Quem não é ansioso e nesses tempos aí de reclusão, de lugares fechados e tudo isso traz mais ansiedade ainda. Eu li uma frase que eu achei assim essa semana fantástica, que fala assim, que depressão é excesso de viver o passado. Estresse é excesso de viver o presente e ansiedade é excesso de querer viver o futuro. Então, a palavra de Deus fala para nós não andarmos ansiosos por nada, porque Ele cuida da gente, né? Nos mínimos detalhes, não deixa nada faltar a nós. E também porque Ele fala, lance a mim toda a tua ansiedade. Ansiedade não ajuda em nada. Ansiedade é uma ilusão de que a gente consegue movimentar alguma coisa ali do futuro, quando na verdade a gente não consegue nada disso. Uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre isso, muito. Quando a gente tem filhos e os filhos entram na adolescência, aí a gente aprende muito mais. Por quê? Porque os filhos começam a sair, os filhos começam a viver a vida deles e daí a gente vê que a gente não tem mais controle sobre eles. Então, só nos resta o quê? Confiar no Senhor. E se você não tem essa dependência e confiança em Deus, vai ser um sofrimento o tempo todo. Estive meio adoentada, peguei uma virose aí na semana passada. Não é corona, não era coronavírus. E a médica falou, eu falei, nossa, mas assim, eu pratico exercício físico, eu me alimento bem, eu durmo bem, como assim? Ela falou, estresse. Aí eu falei, olha só, a gente acha que a gente tá fazendo tudo direitinho. Aí eu falei, Senhor, né? Então eu preciso relaxar mais nos braços do Senhor, né? Das pessoas que eu tenho conversado, que realmente entregam, têm a vida entregue nas mãos do Senhor, não tem faltado emprego, não tem faltado o sustento, não tem faltado... Tem sido difícil, bem difícil, mas Deus tem cuidado de tudo. Não tem faltado a saúde, que é um ganho enorme, né, que a gente tem nessa época, quando a gente ouve tantas tragédias, tantas mortes, não só em função do coronavírus, mas em função de outras doenças também. Graças a Deus, eu fui ontem, passei na médica, me recuperei bem rápido, graças a Deus, fiz tudo direitinho, tô tomando vitaminas, a gente precisa estar fazendo check-ups, indo sempre no médico, fazendo todas as dosagens hormonal, principalmente nós mulheres, para ver se está tudo ok. Isso me fez eu lembrar quando a minha filha era adolescente, e pré-adolescente na verdade, eu levei num médico, que na verdade foi até uma irmã da igreja que me indicou, que ela tinha levado a filha, com 12 anos de idade. E era uma especialidade que eu nunca tinha ouvido falar, e foi tão legal, tão importante. Falei, preciso passar essa dica para as mães, principalmente mães que têm meninas, que se chama essa especialidade, eu vou deixar depois escrita na descrição, tá? Chama ebiatra, com H. É uma especialidade médica em adolescente. Igual tem um pediatra para criança, tem o ebiatra. Antes dele ser ebiatra, ele teve que se especializar na pediatria. E depois ele fez uma outra especialização em adolescente, que chama-se ebiatra. O convênio, abre o caderninho lá e procura lá nos conveniados, ou no aplicativo, né? Porque hoje em dia eu falo abre o caderninho, mas a gente já não faz mais isso, é no aplicativo do convênio. Por quê? Porque assim, se nós adultos temos ansiedade, podemos sim ser acometidos até por uma depressão, porque estamos sujeitos, apesar de sermos cristãos. Se nós adultos temos essa dificuldade, quando é adolescente, precisam estar as taxas dos hormônios lá certinha. O menino está com baixa testosterona, e aí começa a ter sintomas mais afeminados. Pode ter vários fatores, mas o hormonal também. Então é muito importante, mães, quando os filhos estiverem aí com 10, 11, 12 anos, somente as meninas que costumam menstruar dos 11 aos 13, geralmente, né, tem sido. Mas, então o importante e legal seria levar com 10, 11, tá? Que é antes de ter a primeira menstruação. Ver se essas taxas de hormônios estão tudo ok, se tá tudo certinho. Às vezes o mau humor, que a gente acha que é da adolescência e tudo mais, às vezes tá faltando aí serotonina, dopamina. Então precisa fazer essas taxas hormonais. Às vezes está com a tireoide desregulada.
Isso aí traz muito sono, traz muito desânimo, traz muita instabilidade de humor. Mães acham que levar na ginecologista ela já vai pedir tudo isso, mas nem sempre. Às vezes a ginecologista só pede a taxa de tireoide. Então é legal levar mesmo endocrinologista, que faz toda essa parte de dosagem hormonal. Ou também se levar, como eu falei no Ebiatra, também eles fazem toda essa parte de taxa hormonal. Toa que a gente tem visto, shoppings abriram aqui em São Paulo há pouco tempo, com horário reduzido e tal. E assim, as filas são quilométricas para entrar no shopping. Não é à toa, gente. É a ansiedade do povo que vai fazer com que tenha mais consumismo. É a ansiedade do povo em sair. Então não é à toa. Só que a ansiedade, ela só gera atos inconsequentes, e a ansiedade, ela rouba a nossa energia. Ela rouba, ela deixa a pessoa enfraquecida, ela não consegue fazer planos, ela não consegue ter um relaxamento muscular, ela não consegue... E aí traz um monte de consequências. A fé da gente é o antídoto para a ansiedade. Por quê? Eu aprendi também outra coisa, né? Às vezes a gente ficou pensando, se eu tivesse essa maturidade quando eu era mais nova, às vezes a gente chora, se descabela quando a gente é mais nova, por uma coisa que não merecia toda aquela nossa energia. Tipo assim, será que... Eu sempre agora eu analiso e penso, eu falo assim, será que isso que está tirando o meu sono, isso que está tirando às vezes até o apetite, isso que está me deixando preocupada, que está me deixando ansiosa, esse fator, ele vai ter consequências daqui 10 anos na minha vida? Porque se ele não for ter consequência daqui 10 anos da minha vida, então é sinal que eu não preciso me preocupar. Então é sinal que isso vai se resolver por sozinho. E eu não preciso desperdiçar energia com isso. Então coisas que às vezes a gente precisa parar, refletir e não se deixar pela onda do momento. A ansiedade é inútil, totalmente inútil, porque além dela não conseguir resolver o futuro, ela enfraquece o nosso presente. A gente está tão preso pensando como vai ser na semana seguinte, no mês que vem, no ano que vem, enfim. E aí a gente não consegue resolver o agora. Olhar para as circunstâncias nos desanima. Então, por isso a fé, que daí você fala, né? Eu oro muito assim, eu falo, Senhor, tira os meus olhos da circunstância. E fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé para que eu olhe lá na frente. Para que eu não fique presa, aprisionada ao que está acontecendo agora. Porque senão eu vou ficar depressiva, senão eu vou ficar ansiosa, senão eu vou ficar... Então, tudo isso é muito inteligente, racional da nossa parte, parar diante da situação, parar diante do problema e falar, peraí, isso pode ser grande, mas o Deus que eu tenho é muito maior do que isso. Para resolver, ele faz assim, ó, e resolve, né? Numa questão de fração de segundos. Ao desse século, são realmente as doenças psicológicas. O Brasil, gente, é o segundo maior consumidor do mundo de tarjas pretas, de remédio de tarja preta. Então, eu não sou contra, como eu já falei em outros vídeos, a consultar psicólogo, psiquiatra, se for necessário tomar medicação, até mesmo tarja preta, mas... precisamos realmente tomar cuidado para nós não sermos refém da indústria farmacêutica. Nós temos visto aí toda essa briga aí em função do coronavírus, toda essa discussão, tomar ou não tomar a cloroquina. Tomar ou não tomar a cloroquina. Então, a cloroquina é baratinho, gente. Não é interessante para a indústria farmacêutica, vocês entendem? Como existe uma guerra política e uma guerra capitalista por trás disso tudo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu já consultei várias vezes em médico, de sair do médico, por exemplo, eu tenho, na verdade, né? Eu faço tratamento, quiropracia, exercício físico de pilates, faço várias coisas, né? Evito alguns alimentos, uso suplementos, tudo por causa da minha artrite reumatoide. Então, eu tenho dores nas articulações da coluna, nas articulações do quadril, é bem complicado, assim, né, do joelho, já fiquei aí um período de 2 meses sem andar, então, bem sério. E eu trato para eu não ter crises.
E quando eu estava nos picos de crise de coluna, eu ia em vários médicos, especialista de coluna, reumatologista, enfim, vários médicos, e toda vez eu saía de lá com uma lista desse tamanho, de guias e mais guias de receitas de remédio controlado. Que na verdade era só para quê? Para me dopar para eu não sentir a dor. Então a gente precisa usar do bom senso e pedir a Deus discernimento. Mas também fechar os olhos e achar, como por exemplo com os filhos da gente, que tudo é porque é em função da adolescência, que tudo é em função da faixa etária. Também não podemos fazer isso. A nossa fé, a nossa convicção na nossa fé é a solução da ansiedade. Não tem outra coisa, gente, porque a vida nos cerca de muitas dificuldades, de muitas situações e que estão fora do nosso alcance, que na verdade nós temos que ter dependência total mesmo de Deus e Espírito Santo dele agindo nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família. Até o próximo vídeo e para honra e glória do Senhor.